Saudações pessoal, meu nome é Hélio Gotti Neto e estamos aqui para falar um pouquinho do nosso Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, o Cefam. Então hoje é o momento para fazermos uma breve introdução. O que é o Cefam, como ele é distribuído, quais são as etapas do Cefam, quais são os grandes temas discutidos e também dar uma pequena introduzida no assunto Humanidades Médicas, que faz parte aí do primeiro módulo do Cefam. Então, o Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina, ele se dedica à discussão em humanidades médicas, bioética, ciência, medicina baseada em evidências e filosofia da medicina, entre vários outros assuntos. Existe desde 2012, quando ele foi criado no Centro Universitário do Espírito Santo, e hoje tem uma série de atividades ligadas a ele. O objetivo do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina é fornecer ambiente e os instrumentos para o aprimoramento humanístico e científico do profissional no contexto da saúde humana, promovendo a busca pela integração entre a consciência e o conhecimento e o resgate do legado cultural e filosófico, estimulando a liberdade de pensamento e a reflexão necessárias, para uma vida mais consciente, não somente no âmbito profissional, mas em todas as esferas da ação humana. Então é um objetivo bem ambicioso que ultrapassa a mera questão da erudição. A gente busca realmente o objetivo de ter uma personalidade mais forte, mais integrada e mais coerente, por exemplo, com uma vocação profissional. A primeira parte do Cefam, o primeiro bloco de temas discutidos, trata justamente do legado cultural e das narrativas médicas. Estamos falando aí do discurso poético. Algumas obras que são indicadas para reflexão nesse primeiro momento do Cefam incluem a Apologia de Sócrates, escrita por Platão, A Vida Intelectual, escrita por Antonin Dalmat Saint-Onge, A Morte de Ivan Ilitch, escrita por Tolstói, A Tradição da Medicina e A Arte Médica de Hipócrates a Cristo. Essas duas últimas obras fui eu quem publiquei. Algumas outras obras de referência básica incluem A Morte ou Morrer, Aristóteles para Todos, de Mortimer Adler, um livro de História da Medicina Contemporânea chamado Rise and Fall of Modern Medicine, de James Lefano, Aprendendo a Aprender, de Barbara Oakley, Aristóteles em Nova Perspectiva, do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, e, para quem tiver interesse em assuntos de educação médica, Understanding Medical Education, de Tim Svanvik, Kirsty Forrest e Bridget O'Brien. Então essas são algumas obras básicas. No segundo módulo do Cefam, nós vamos falar da retórica. Então o título do segundo módulo é Retórica Médica, Comunicação, Ciência Política e Ética Médica, porque a comunicação e a retórica, de uma forma geral, nos insere como participantes ativos, proativos e que comunicam suas ideias em sociedade. Daí a importância de falar não somente da ética médica, que faz um apelo muito grande em termos retóricos na sociedade, mas também da filosofia e da ciência política, que é a nossa ação em comunidade. O terceiro módulo falará de raciocínio clínico e bioética, justamente da questão da dialética, do confronto de hipóteses na sociedade. E o último módulo, normalmente cada módulo em uma organização mais institucional, ele dura um semestre, mas o último módulo falará de ciência, filosofia e lógica da medicina. Quando falamos agora, voltando ao primeiro módulo, que temos hoje uma pequena introdução, quando falamos das humanidades, qual o escopo desse estudo, dessa expressão? Nós estamos falando de literatura, filosofia, incluindo ética, dialética e lógica, história e sociologia, belas artes, ciências, retórica e política, antropologia, psicologia e teologia. Então são vários assuntos, é uma área de fato transdisciplinar. E que pontos de dúvida nós temos ou de necessidade de abordagem para introduzir as humanidades médicas? Então precisamos conversar claramente sobre que médicos nós queremos para a nossa família, nossa sociedade, o nosso país, que leitura seria interessante para iniciar esses esforços de conhecer as humanidades médicas e, com base nesse que médico
Nós queremos, nessa pergunta, olhar para o passado, para o nosso legado cultural e imaginar o futuro com base no presente, no que precisamos desenvolver hoje. Os objetivos da medicina, para que nós possamos responder a essa questão de que médicos queremos, eles incluem a prevenção da doença, a promoção e a manutenção da saúde, o alívio da dor e do sofrimento causado pela doença, cuidado e cura dos pacientes com doenças que são reversíveis, cuidado com pacientes portadores de doenças crônicas ou sem tratamento conhecido, um zelo por esse paciente, a prevenção, obviamente, de mortes evitáveis, e esse cuidado inclui o alívio da dor e sofrimento nas doenças terminais. Então, não há que se falar em abandonar o paciente. Esses objetivos fazem parte de uma publicação chamada Os Objetivos da Medicina, por Daniel Callahan, no Hastings Centers, num periódico muito famoso na parte de bioética. E a medicina possui várias faces e perspectivas. Edmundo Pellegrino falaria que a medicina é a mais humana das ciências, a mais empírica das artes e a mais científica das humanidades. Então, a medicina, assim como muitas profissões da saúde, ela está numa interface. Ela é uma ponte entre um lado científico, entre um lado técnico e entre um lado humanístico. Ela faz essa ponte. E as vertentes dela, ainda falando sobre essas perspectivas. A origem é humanística, a ação da medicina é humanitária, a formação científica, a matéria de trato dela biológica, a educação é de nível superior, a atividade é uma atividade profissional por professar valores, a vocação é solidária, a conduta é pautada pela ética e os desígnios são altruístas, pensando no bem como um todo, de toda a população, não somente do paciente, embora o paciente seja a prioridade de atenção e o foco concreto da ação médica. E há claramente aí uma diferença entre ser médico e possuir um título, um bacharelado em medicina. Nem todo mundo que tem diploma é, de fato, médico na concepção profissional. A medicina, como diria Edmundo Pellegrino, ela exige um grau superior de compromisso e dedicação que se manifesta no dia a dia e em qualquer lugar. Você está num voo, alguém passou mal, você vai ser chamado. Você está dormindo, alguém necessitou de ajuda emergencial no plantão e te pede socorro. Faz parte da nossa vida socorrer o colega, o paciente, a sua família, mesmo que não haja ali um momento oficial de trabalho, porque medicina é algo a ser integrado em quem nós somos, em nossa vida como um todo. E sem dúvida nenhuma, a vida humana para uns é sagrada e digna de defesa e cuidado, para outros, mero empecilho para negócios lucrativos. Eis uma diferença crucial entre médicos que eu chamaria de hipocráticos e médicos que eu denominaria utilitaristas. Fica aquela grande pergunta: medicina é sacerdócio ou business, ou negócio? Cada um vai ter que escolher isso, cada um vai ter que se colocar na sociedade cedo ou tarde. E a gente aqui no Cefam espera que todos possam decidir pela medicina como sacerdócio, como compromisso envolvendo toda a sua vida. E o grande fim desse sacerdócio, sem dúvida nenhuma, é promover o bem do paciente, é ter o modelo beneficente como um norte orientador. Quando falamos do médico do futuro, tem uma publicação, por exemplo, que fala que o médico deve ser um médico que trate de pessoas e não somente doenças, que tenha atitude crítica, que seja um bom comunicador e empático, seja responsável, seja líder da equipe assistencial, seja competente, seja honrado e digno de confiança, seja dedicado ao paciente e tenha em conta os valores do profissionalismo. Então, isso é uma visão que se tem do médico do futuro e, na verdade, do médico do presente. É isso que se busca formar hoje, quando olhamos documentos internacionais do que é qualidade em educação médica, do que é qualidade na formação profissional e na vida profissional. Então, são ideais altos, são ideais exigentes, mas sem esses ideais a medicina realmente não tem possibilidade de ofertar à sociedade aquilo para o qual ela foi criada e concebida conforme as raízes lá hipocráticas
mais de 2.400 anos atrás. E a medicina vai envolver todas as esferas da ação humana, conforme Aristóteles diria. Ela vai envolver a sua capacidade técnica, ou os gregos chamariam de tekne, envolverá sua capacidade científica e racional, os gregos chamariam isso de episteme, a ciência, e envolverá sua capacidade ética, sua fortitude moral, sua capacidade de resistir à corrupção e de ser um profissional que mantenha os princípios de virtude. Virtudes essas que qualificam um bom atendimento ao paciente. Então isso aí é que os gregos chamariam de praxis. São esses elementos que configuram a ação humana. E quando olhamos, então, para a medicina hipocrática, vamos buscar justamente esses elementos éticos, práticos, que permeiam aí os milênios e que mostram para nós que os anseios dos antigos continuam sendo os anseios de hoje. A questão de valores, de conflitos morais e éticos, e como entregar ciência e técnica de uma forma a promover o bem da pessoa. E, na verdade, o que se espera do futuro é justamente o que precisamos ser agora no presente, fortalecidos por uma herança do passado. Sem essa herança do passado, a gente não tem memória. Sem memória, a gente é manipulável. Se nós somos manipuláveis, podemos ser manipulados para fazer, inclusive, o mal. Então, esse resgate da cultura médica, da história de quem nós somos, dos valores que permeiam a nossa profissão, são importantíssimos para que tenhamos uma noção de quem precisamos ser agora e como isso pode alimentar um futuro digno para a medicina e para as pessoas atendidas pela medicina. Então, a medicina é essa mistura de conhecimento, virtudes, experiência e tecnologia. E a medicina, em termos de ética, ela é pautada classicamente pela ética baseada nas virtudes. É claro que hoje tem vários ramos da ética, ética utilitarista, ética baseada em princípios, ética baseada em normas, a deontologia, né? Mas por trás de tudo isso, embasando tudo isso, tem uma ética que trata especialmente do caráter do agente moral. Então, quais são essas virtudes a serem desenvolvidas para fortalecimento do nosso caráter? A compaixão, a sabedoria prática, que os gregos chamavam de phronesis, a justiça, a fortitude, que é a coragem moral, a temperança, que é a moderação, a integridade e o altruísmo. Então, essas são virtudes básicas e muito antigas que marcam a profissão. Claro que eu já tenho algumas sugestões de leitura para quem se interessa mais a fundo por essa pergunta de que médicos precisamos para o nosso futuro. Então, uma dessas sugestões imediatamente é a obra de Jorge Cruz, um médico cirurgião vascular de Portugal, que escreveu Que Médicos Queremos? Uma abordagem a partir de Edmund Pellegrino, um livro fantástico, para resgatar o nosso legado cultural, começar uma leitura nesse sentido. Além dos hipocráticos, dos textos hipocráticos, eu sugiro a obra A Tradição da Medicina, que eu escrevi justamente para começar a mostrar um pouquinho de nossa herança cultural. Aproveitei para falar da ética baseada em virtudes e do próprio Cefam, tem uma introdução ao Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina nessa obra A Tradição da Medicina, e para ter uma noção geral de bioética e de todas essas escolas de ética, das modalidades de ética existentes, como isso impacta a nossa vida profissional, eu sugiro Bioética, Vida, Valor e Verdade, que também foi um livro de caráter introdutório que eu escrevi para quem se interessa pela bioética, pelas humanidades médicas e pela filosofia. Jorge Cruz, no seu livro Que Médicos Queremos, ele fala: ao longo dos séculos e em todas as eras da história, sempre houve quem se dedicasse a refletir sobre os problemas universais da humanidade, como a vida, o sofrimento, a doença e a morte, bem sobre como algumas questões de ética médica. Não só houve filósofos interessados em compreender essas dimensões universais da vida humana, na sua relação com a medicina, como houve médicos que também as procuraram conhecer melhor, assim como a natureza da arte que praticavam. Scribônios Largos, médico do imperador romano Cláudio, no primeiro século depois de Cristo, foi o precursor de uma filosofia moral sobre a medicina. Introduz pela primeira vez o termo profissão,
profécio, para designar o compromisso público do médico para com o doente, que inclui a obrigação solene, sacramento, de cuidar, de demonstrar compaixão, misericórdia e humanidade, humanitas. No entanto, na opinião de Pellegrino, tais reflexões não podem ser consideradas como sendo uma disciplina autônoma, uma vez que não representam uma análise sistemática, coerente e organizada. Mas elas estão, na verdade, no dia a dia da medicina, na nossa prática, são reflexões que enriquecem a nossa prática e são de caráter até mesmo muito pragmáticos, né? Muito aplicados àquilo que fazemos no nosso cotidiano junto ao paciente. Bernard Long escreveu no seu livro um trecho que eu acho muito interessante. Em última análise, busca-se o médico com quem nos sentimos à vontade quando descrevemos nossas queixas, sem receio de ser submetidos por causa disso a numerosos procedimentos, o médico para quem o paciente nunca é uma estatística, o médico que não recomenda medidas que põem a vida em perigo para prolongar a vida, alguém que nem exagera os perigos de doenças menores, nem sente derrotado pelas maiores. E, acima de tudo, um semelhante, um ser humano cuja preocupação pelo paciente é avivada pela alegria de servir, porque considera servir um privilégio incomparável. Então, quando falamos de humanidades médicas, falamos desse modelo profissional. Que médicos nós queremos? Sabendo desse modelo profissional, como absorver o que há de melhor na cultura para chegar nesse modelo. Então, isso compõe aí o estudo das humanidades médicas, a busca por esse norte profissional. E eu gostaria que vocês olhassem um pouco essa imagem. Essa imagem é uma imagem famosa, é a pintura de Luke Fildes, né? E retrata um médico olhando para a sua paciente, uma menina que infelizmente morre, né? E no fundo a imagem do pai e da mãe da menina, e essa imagem ela traz várias reflexões, né? Podemos refletir, cada um pensar sobre que elementos vêm à sua mente, que símbolos estão nessa pintura e que te provocam reflexões sobre a sua vida e sobre a profissão médica. Mas essa figura também faz parte de um livro escrito por Rubem Alves, ela é reproduzida nessa obra, e esse livro se chama O Médico. Rubem Alves traz para nós uma visão um pouco decepcionada, um pouco amarga do que o médico hoje se tornou. É claro que a amargura, essa certa decepção, ela está presente inclusive em livros hipocráticos de mais de 2000 anos atrás. E os grandes médicos que nos inspiram também estão presentes há mais de 2000 anos em nossa história e até hoje muitos médicos realmente inspiram a profissão como um todo. Mas Rubem Alves assim fala, e isso eu gostaria de usar isso mais como um alerta do que nós não devemos nos tornar. Rubem Alves fala: todos nós, como Narciso, estamos em busca de nossa bela imagem. Mas para ver a nossa bela imagem, temos necessidade de espelhos. Espelhos são os outros. É no rosto dos outros que vemos a nossa própria imagem refletida. Nos tempos antigos, todas as pessoas eram espelhos para o médico. Todos o conheciam. Todos olhavam para ele com admiração. Hoje, morto o médico do quadro, de Luke Fildes, o médico é agora procurado por não ser amado e conhecido, mas por constar no catálogo do convênio. Seus espelhos não são mais os clientes, os parentes, todo mundo. São seus pares, colegas de empresa, sócios de consultório, congressos. Perigosas essas relações entre pares. O primeiro assassinato registrado foi de um irmão que matou o irmão. A relação do médico antigo com seus espelhos era uma relação de gratidão e admiração. A relação do médico de hoje com seus espelhos é uma relação de inveja e competição. Essa visão de Rubem Alves é muito triste, realmente. É um conflito entre uma imagem, um ideal que se tem, que se deve buscar, e entre o fim triste de muitos colegas que perderam esse ideal. Rubem Alves continua da seguinte forma: acho que os médicos hoje são infelizes por causa disso. Eles resolveram ser médicos por desejar ser belos como o cavaleiro solitário,
puros como um santo e admirados como um feiticeiro. Era isso que estava dentro deles ao tomarem a decisão de estudar medicina. E é isso que continua a viver em sua alma como saudade. Eu gostaria que isso não fosse mera saudade, mas que fosse realmente algo que nos promove a ir em frente, que nos fortalece, e que então promove esse desenvolvimento da nossa ética e da nossa virtude. Rubem Alves então fala: a vida lhe pregou uma peça, e hoje a imagem que eles veem refletida no espelho é a de uma unidade biopsicológica móvel, portadora de conhecimentos especializados, que vende serviços. Os médicos sofrem por saudade de uma imagem que não existe mais. Eu ouso discordar de Rubem Alves, mas eu acho muito útil esses trechos que eu li da obra dele, O Médico, porque esses trechos, assim como muitos trechos de escritores médicos ao longo de séculos, eles nos alertam justamente para que nós não cedamos à tentação de abandonar nossos ideais. Quem mantém o seu ideal faz isso em prol do bem do paciente, do seu próprio caráter, da sua personalidade, da integridade de sua personalidade e da promoção de uma profissão honrada. Sem essa honra profissional, tudo vai se perder por causa da perda da confiança dos pacientes no médico, e a gente jamais pode permitir isso. Nós temos que realmente levar adiante os grandes princípios da medicina e objetivos, como eu já falei. Rudolf Virchow já falava: somente aqueles que têm a cura como objetivo final de seus esforços podem ser, portanto, denominados de médicos. Então esse ideal precisa continuar. Muitas pessoas falam: não, se você quer ser médico, esquece essa ideia de salvar vidas, você só vai cuidar das pessoas. Não, é muito importante cuidar das pessoas, com certeza, mas quando é possível salvar uma vida ou estender a vida, tirar a pessoa daquela condição de morte iminente, porque eventualmente todos nós chegaremos ao fim de nossas vidas, então ninguém salva de forma perene uma vida, vamos dizer assim, na nossa esfera de ação. Mas nós podemos sim salvar vidas, nós podemos sim ganhar tempo que é precioso para o paciente, que às vezes é o tempo que ele precisa para achar o sentido de sua vida, para colocar em ordem o seu relacionamento com sua família, para falar aquilo que ele precisa falar antes de morrer, para ele realizar um desejo existencial junto a quem ele ama. Enfim, esse tempo de vida que nós ganhamos, salvando essa vida por alguns momentos, dias, meses, anos, décadas às vezes, só o paciente vai saber mensurar o valor disso na sua plenitude. Às vezes nem ele sabe mensurar na hora o valor daquele momento que lhe foi entregue pela boa prática da medicina. Então é muito precioso esse momento que o paciente ganha, essa vida que é salva naquele momento. Então, se nós perdemos essa defesa da vida humana, esse ideal, essa ambição de salvar vidas, nós vamos descaracterizar a medicina como um todo. Então é muito perigoso abrirmos mão desse grande ideal de salvar e defender vidas humanas. Então Rodolfo Virchow já coloca claramente. Mas Hélio, e quando não é possível salvar? Aliviar o sofrimento humano. Aliviar o sofrimento humano sempre que possível. Mas nem o alívio é possível mais. Consolar, confortar sempre. Mas o paciente se encontra inconsciente, você não pode confortar e consolar ele, pelo menos não de uma forma que você perceba ser consciente. Você conforta e consola a família, a equipe que você trabalha também. É alvo desse conforto, dessa segurança que precisa ser passada por um bom profissional. Mas Hélio, fizemos o máximo que nós podíamos fazer. Algo mais a ser feito? Sim, respeitar o paciente. Mesmo que ele não esteja consciente, que ele esteja em coma profundo, ali está uma pessoa digna de respeito, de zelo, de atenção.
Ah, mas ele não está escutando nada, ele não está consciente de nada do que se passa. Trate aquela pessoa, né, não somente como um corpo qualquer, mas sim como uma pessoa que merece a dignidade que todos nós merecemos. Então, a missão da medicina inclui respeitar em todas as situações, em todas as hipóteses, consolar, cuidar e aliviar o sofrimento e salvar vidas quando possível. Então, essa é a nossa missão sagrada. E isso era o que eu gostaria de deixar aqui com vocês, como introdução ao estudo das humanidades médicas, no nosso primeiro módulo do Seminário de Filosofia Aplicada à Medicina. E temos aí uma série de estudos possíveis e desejo a todos vocês um excelente estudo e uma excelente carreira profissional pautada não somente pelos elementos técnicos e científicos, mas pelos elementos humanísticos, filosóficos, históricos e éticos da medicina. Um grande abraço a todos vocês.